Olá, meu nome é Ivo Matos, sou um físico e venho falar hoje sobre metodologias de aprendizagem ativa com o uso de impressora 3D MUS para o ensino fundamental, médio e superior. Ok? Bem, nós vamos, através desse blog, discutir um pouco a metodologia de ensino em sala de aula e como essa ferramenta, que é a impressora 3D MUS, pode melhorar em muito a aprendizagem dos alunos através de uma metodologia que é uma metodologia no qual o aluno é mais participativo em sala de aula. Vamos começar então falando um pouco sobre o ensino por transmissão, que é o ensino realizado em muitas escolas, né? Que é o famoso quadro negro. Ou seja, o professor lá no quadro negro, né? Ele passa o conteúdo que ele acha que o aluno deve aprender. O aluno é um aluno passivo, sentado na carteira, copiando a matéria do quadro negro, né? E houve melhorias, claro. Nós estamos agora, não com quadro negro, mas com uma lousa digital, mas a aprendizagem por transmissão continua da mesma forma, ok? De repente, aí o aluno precisa copiar, o professor dá um clique e isso aí vai para um arquivo, que vai para o computador, o tablet do aluno, né? Mas o processo é o professor que é quem toca música, ok? O aluno é passivo, ele não participa da aula, ele simplesmente assiste o conteúdo passado pelo professor. Agora nós temos uma nova metodologia, que é a metodologia ativa. O que significa isso? Que o aluno vai começar a ser protagonista da sua aquisição de conhecimento, né? Nós vamos ter estratégia de aprendizagem aonde o professor ele não vai ficar dando aula com quadro negro. Os alunos eles vão começar a se reunir e vão passar a terem ferramentas que vão possibilitar com que eles possam ter participação, ok? Nós podemos ver aqui pela pirâmide de aprendizagem de Graça que a aprendizado passivo você realiza se você apenas lê, escuta, vê e escuta, que é o processo lá da transmissão. Enquanto que a aprendizagem ativa, você tem um ganho de aprendizagem muito maior quando você conversa, pergunta, quando você escreve, interpreta, quando você explica, resume, ok? Então, dessa maneira, a teoria de Grace defende que a aprendizagem ativa são as formas que os estudantes mais aprendem, enquanto que as formas passivas dificultam a aprendizagem. Levando isso em consideração, pode-se afirmar que a escola que adota métodos ativos aumenta a aprendizagem do estudante em até 95%. Então, significa que eu preciso, na realidade, modificar a forma de aprendizagem em sala de aula. Ok, nós tínhamos visto então que precisamos modificar o método de aprendizagem, né? De uma aprendizagem passiva para uma aprendizagem ativa, utilizando o que nós chamamos de metodologias ativas. Bem, nós vamos começar falando, né, o ensino híbrido, que é o que nós vamos propor no nosso curso, ok? Ou seja, na nossa forma de trabalhar com a impressora 3D. O ensino híbrido ele é um programa de educação formal no qual o aluno aprende, pelo menos em parte, por meio de ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo ou ritmo de estudo.
e pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Não precisa ser a escola. Pode ser algum outro elemento, ok? Então, dentro do ensino híbrido, nós temos uma proposta de sala de aula invertida, que é uma proposta dentro do modelo de ensino híbrido conhecida como rotação. A teoria é estudada online e em casa, e o espaço da escola é utilizado para discussões, atividades, resoluções de problemas, etc. A sala de aula passa a ser o lugar de se aprender ativamente, conforme nós estamos vendo aqui, tá? Nós temos na sala de aula invertida 3 momentos: antes da aula, durante a aula e após a aula. Antes da aula, o aluno estuda o conteúdo em casa, preparando para participar das atividades em sala de aula. Como é que ele vai fazer isso? Através de uma plataforma de ensino, na formato de AD, onde ele vai poder ter acesso a videoaulas, podcasts, applets, né? Webconferência, fórum de dúvidas, chat. Ok? Então, ele vai ter todos esses conteúdos para poder estudar dentro de uma plataforma que permita a ele o acesso a essas ferramentas. Durante a aula, os alunos aplicam os conhecimentos, né, estudados com atividades práticas, recebendo um feedback do professor. Então, no nosso caso, ele vai aprender a realizar uma criação de uma figura espacial utilizando o GeoGebra. Depois ele vai transformar esse arquivo em um arquivo que permita realizar a impressão na impressora 3D. Só que antes ele precisa passar por um software. Ele vai aprender a como configurar esse software. Vai jogar na impressora e vai obter o resultado. Tudo isso, durante a aula, ele vai fazer essa interação. Após a aula, o aluno verifica seu desempenho a partir do feedback do professor e, se necessário, aprofunda seus conhecimentos, né? Ele pode melhorar os seus conhecimentos ou aprofundá-los através de plataformas tipo YouTube, a Khan Academy, Google Classroom, o software de inclusão na área de educação, ok? Que existem vários. Então, a proposta é essa, é utilizar uma metodologia ativa denominada de ensino híbrido, no qual o aluno vai ter 3 momentos: antes da aula, durante a aula e pós-aula, e através desse ensino híbrido, ele vai poder então trabalhar bastante o seu conhecimento com o tutor funcionando agora, o professor funcionando como um tutor na realidade, né? E o aluno sendo mais participativo na construção do seu conhecimento. Ok, então nós vamos utilizar as metodologias ativas de aprendizagem no estudo de geometria plana, espacial, geometria analítica, cálculo e álgebra linear, para o ensino médio, fundamental e superior. Então, uma das potencialidades do uso nessas disciplinas da impressão 3D resulta do fato de que o manuseio e a visualização do objeto impresso podem facilitar a compreensão do mesmo. Então, podemos ver por aqui, ó, pela nossa pirâmide. Se eu estiver apenas vendo, né, eu vou ter uma aprendizagem, uma eficiência de aprendizagem de até 30%, que é coisa baixa. Então, eu estou dentro da área de aprendizagem passiva, né? Agora, se eu conseguir fazer a impressão e o manuseio do objeto do qual estou estudando, eu passo para a aprendizagem ativa, onde eu vou ter de 80% a 90% de eficiência na minha aprendizagem desse tópico, ok?
Então, como exemplo, nós vamos trabalhar um tópico de geometria da quarta série do ensino fundamental, a F04MA17A, que tem como habilidade associar prismas e pirâmides e suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso de prisma das pirâmides. Ok? Então nós vamos ter o GeoGebra, vamos ter a impressora e como resultado final nós vamos ter a manipulação desses objetos. Bem, nós vamos utilizar a impressora MUS Plus 2, comercializada pela Minipa, que tem característica de diâmetro do bico de 0,4, temperatura do bico de 190 a 260, resolução de camadas 0,05 a 0,3, temperatura da base aquecida de 50 a 100 graus centígrados, tamanho máximo, eixo X de 130 mm, Y também 130 mm e Z 130 mm, velocidade de impressão de 10 a 180 mm, materiais que podem ser utilizados, PLA, ABS, PC e Flex. Utilizaremos o PLA. Quais são os passos para a impressão 3D? Primeiro, gerar a figura espacial com o software GeoGebra. Nós vamos gerar um cubo e um prisma hexagonal, ok? Esse arquivo será baixado com extensão STL, que é apropriada para impressão. Será então levado para um software fatiador, né, que ele vai produzir camadas desse objeto, que é o Cura. E o Cura vai gerar um arquivo que vai ser colocado então através de um pendrive na impressora para ser realizado o processo de fabricação, de impressão dos nossos elementos. Ok? Então, primeiro passo, nós vamos gerar uma figura espacial tridimensional, cubo, e no caso exportar o arquivo com extensão STL. Ok? Nós temos aqui um link. Esse link ele leva para o GeoGebra Online. Então eu vou clicar aqui, ok? E ele vai abrir o GeoGebra 3D. Note que eu tenho aqui, ó, álgebra. Então a janela de álgebra é essa janela aqui. Eu clico para poder desativar essa janela e ficar apenas com a 3D. E vem aqui agora em ferramentas. Poderia eu imprimir o cubo por aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou imprimir o cubo como um prisma, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um polígono de 4 lados. Então, ó, distância 1, 2, 3. Ele pergunta quantos vértices? Eu vou dizer 4 vértices, lógico. Agora eu venho aqui em sólidos, extrusão para prisma, clico, qual é a altura? Se o lado é 3, a altura também tem que ser 3. Então eu coloco o 3 aqui, dou OK e eu tenho lá o meu cubo. Ok? Agora eu vou salvar isso com arquivo STL para impressão. Só que eu vou tirar o eixo, clico no lado direito e vou tirar o plano. E vem aqui agora, ó, clico e peço para baixar como. Ele vai me dá várias extensões. Eu venho aqui, ó, impressão 3D, STL. Então você pode ver que ele me dá as dimensões do cubo. Eu vou dar um download e vou colocar aqui projeto cubo profil, ok? .stl e peço para exportar. Salvar como? Eu vou salvar nessa pastinha aqui, ok? Clico em salvar, pronto, já está salvo, ok? Então esse é o processo. Se eu quisesse criar outros prismas, faria o mesmo procedimento. No caso, nós temos dentro da plataforma EAD uma sala onde você aprende a utilizar o GeoGebra, né? Que é a sala virtual GeoGebra 3D. Aliás, GeoGebra, aplicações em sala de aula.
Ok, fizemos a geração da imagem espacial de um cubo, fizemos a sua saída do arquivo do GeoGebra para a impressora 3D com formato STL, e agora nós vamos pegar esse arquivo, né, e jogá-lo dentro de um software que vai fazer o quê? Fatiamento, ou seja, ele vai pegar e transformar o desenho do GeoGebra no formato de camadas para impressão 3D. Então nós temos um material que é o PLA, ele vai ser aquecido pela impressora e vai ser depositado em camadas na superfície de um suporte da impressora. Então é necessário que exista um software que diga para ele como pegar esse desenho e transformá-lo em camadas, tá? E esse software, ele é o Cura, que é um software chamado de fatiador, ok? Beleza. Eu vou aqui em primeiro lugar dizer o seguinte: como é uma impressora 3D e a MUS, ela precisa ter as configurações de seus parâmetros realizados para a impressão. Então eu tenho aqui, ó, né, adicionar a impressora. Nós podemos ver que o software Cura, ele traz uma série de impressoras, ok? De vários fabricantes. No entanto, a fabricante, que é a MUS, ela não tem um arquivo dentro do Cura, porque se eu colocar uma impressora dessa, por exemplo, a Cubicon, ele vai me dar os parâmetros já dessa impressora, os parâmetros para a impressão. Como eu não tenho, o que acontece? Eu precisei configurar manualmente através desse parâmetro aqui, que é a MUS. Então eu fui até lá e coloquei uma impressora para customização, chamei ela de MUS e fiz todos os seus parâmetros aparecerem aqui, ó, tá? Então vocês estão vendo que os parâmetros, eles estão aqui: suporte, build plate adhesion, dual extrusion, e vai por aí afora, né? Tá? São vários parâmetros que devem ser configurados. No entanto, aonde é que eu vou pegar, por exemplo, qualidade? Como é que eu vou saber que a qualidade é 0.15? Né? Através do arquivo que a própria MUS vai me dar, né? Então ele me dá aqui, ó, comprimento X, comprimento Y, comprimento Z. Eu estou colocando aqui, né? Vem para cá agora, ó, tem outros parâmetros. O tipo do nozzle size 0.4, compatível matter diâmetro 1.75, e vou configurando com os parâmetros que se fazem necessários, ok? Isso aí, tá vendo aqui, ó, build plate adhesion, tá? Raft 6.0, 0.3. Então ele me dá esses parâmetros e eu pego esses parâmetros e jogo dentro da configuração de uma impressora que eu coloquei lá, chamei de MUS, tá? Então tá todos eles aqui, ok? Beleza? Tranquilo? Se você quiser saber alguma coisa mais a respeito, existe um vídeo explicativo para essa impressora 3D, tá ok? Que vai estar descrito lá no nosso site. Muito bem. Como é que eu vou então? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o arquivo, que é o projeto Cubo Profivo, e ele aparece aqui, ok?
Eu vou fechar aqui. Vou dar um zoom. Vou clicar em cima dele. Beleza. E vou vir aqui, ó. Escala. Então a escala está lá. 43,69 milímetros, né? São 4 centímetros. Ok? Quarenta e 23,23 milímetros. E eu vou fazer o seguinte, eu não quero desse tamanho, vou botar 50% do tamanho. Pronto, tá aí. E agora vou pedir slice. O que quer dizer isso? Vou pedir ele para poder fatiar e produzir em camadas. Ele faz, vai levar 1h04 minutos. Olha lá, pessoal, ok? Beleza? E eu vou salvar esse arquivo no disco. Eu vou colocar ele como projeto Ivo CF. Ele vai ter esse nome. E você pode notar que agora ele tem uma extensão G-Code. Então eu vou salvar. Beleza, arquivo foi salvo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um pendrive, passar esse pendrive e vou jogar dentro da impressora. Feito isso, a impressora então vai fazer a impressão desse cubo.